Deus, boa noite, mulher, homem de Deus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que a paz esteja convosco. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, toda a sua família, onde quer que você coloque a planta dos seus pés. A palma das suas mãos venha ser bênção, venha ser vitória. Tenha uma boa noite. Não sei qual é o horário que você vai estar assistindo essa live, mas seja qual for o horário, que Deus ele venha te abençoar, te proteger e te livrar de toda e qualquer preparação. Eu já quero que vocês, aleluia, comecem a declarar. Eu quero que você declare aqui nos comentários, aleluia, o Deus que começou. O Deus que começou a grande obra, boa obra, ele é fiel para terminar. Aleluia. Deus já começou a obra na tua vida. Descansa teu coração, porque nenhuma ferramenta, nenhuma preparação do adversário poderá prevalecer na tua história. Eu vejo recompensa de Deus, viu? Eu vejo uma recompensa da parte de Deus. E ai daquele que está se levantando contra a tua história. Ai daquele que está se levantando contra a tua vida, contra a tua casa. Vai ter que saber de uma vez por todas. É isso mesmo. Vai ter que saber de uma vez por todas que existe um Deus poderoso, um Deus que começou, que iniciou a boa obra na sua vida e é fiel para cumprir todas as promessas. Irmão, vai ser todas as promessas. Eita, glória, descansas tu, porque todas as promessas de Deus vai se cumprir. Ainda que o exército do faraó, o exército Senaqueribe, ainda que o espírito do governador se levante contra você para tentar acabar com os projetos, vai ter que ser vitória. Vai ter que ser bênção na tua história, na tua vida, até quem tentar atrapalhar. Você está entendendo, irmã Elane, irmã Edileus, irmã Maria, irmã Índia, aleluia, irmão Douglas também, irmão Pedro, Deus ele bem abençoe, viu? Ainda que o inimigo se levante por um caminho por 7, o inimigo ele se levanta para querer ver você mal, se levanta para querer ver a tua queda, se levanta para querer ver um embaraço na tua história, mas vai ter que ser vitória, vai ter que ser bênção essa pessoa aí, venenosa, gente venenosa, gente ciumenta, gente orgulhosa e gente também invejosa, né? Eita, Glória. Tem pessoas que estão entrando aqui dizendo, missionária, pense numa pessoa invejosa que tem se levantado contra a minha vida. Mas Deus vai ter com invejoso, Deus vai ter com curioso, Deus vai ter com pessoas. Pessoas que estão sendo usadas pelo adversário porque é nossa luta. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas a nossa luta é contra a potestade e principado. Essa peleja você não vai pelejar porque essa peleja está na mão de Deus. Essa luta você não vai lutar porque essa luta, meu Deus, essa luta e essa prova na qual você está passando já está na mão de Deus. Deus manda te dizer, viu, que quebra o arco dos fortes e dos valentes para dar vitória. Deus, nessa noite, ele vai quebrar o arco dos fortes. Aquela pessoa que está se achando fortão, a fortuna, se achando o máximo, eita, Deus vai quebrar o arco dos fortes. Eu vejo além de uma fraqueza no território do adversário. Eu vejo alguém enfraquecido e vai ser aquela menina, vai ser aquela pombagira que está se levantando contra o teu casamento, contra o teu relacionamento, achando que vai poder colocar basta. Eita, que vai poder colocar o ponto final, mas quem é esse? Quem é o homem para querer colocar o ponto final? Deus fala para alguém, viu? Quem é o homem para querer colocar o ponto final na tua história se você tem um Deus? Se você tem um Deus que tudo pode e que o seu plano, eita Deus, o seu plano e o seu projeto, ele é de vitória para a tua vida. Eu vejo levantar adversário, eu vejo. Mas também eu vejo você recebendo vitória. Eu vejo você recebendo vitória, eu vejo você sentada na mesa, comendo na mesa do rei. E quem tentou impedir, quem tentou atrapalhar, ô glória, vai aí ficar ali consciente de que Deus ele é poderoso na tua história. Vai ficar na consciência pesada, vai ficar com a consciência pesada, sabe por quê? Porque vai saber de uma vez por todas que o Deus que começou, que o Deus que ele é contigo é o Deus do sobrenatural, é o Deus de vitória. Ele é o Deus, aleluia, é o Deus que levanta o oprimido, que levanta os fracos, que levanta os sobrecarregados. Ele te dá alívio no teu corpo. Ele te dá alívio na tua mente. Ele te dá, aleluia, fortalecimento. Deus está te fortalecendo essa noite. Deus está te levantando desse chão. Ele te diz, não temas. Não temas porque eu sou tua ajuda. Não temas porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra fiel da minha justiça. Aleluia, quem vai dar a última palavra é Jeová. Deus, nessa noite, ele vai dar a última palavra. Deus, nessa noite, é para você essa palavra, viu? É para você que está dizendo assim, levantar grande, missionária.
A luta tá grande, levanta grande. Tô pensando aqui em parar, tô pensando em desistir. Ei, você vai pensar aí, é desistir de desistir. Que você vai pensar a partir de agora, a partir de hoje, é em desistir, porque nenhuma ferramenta preparada contra a tua história, nenhum mal preparado contra a tua vida resistirá. Não vai resistir ao poder de Deus. Eita, Deus de Maria. Não vai resistir ao poder de Deus. Se levanta esse chão, não tem mais mal algum, porque quem pensou que ia te ver fracassada, vai te ver de posse de vitória. Aquela menina que pensou em ver você fracassada, aquela Jezabel que pensou em ver você humilhada, vai te ver por cima, vai te ver ali cantando, indo à vitória, vai ver você sorrindo, vai ver você bradando nessa terra, e o bradar vai ser de testemunho. Ô glória, você crê nesse mistério, irmã Marusa, minha amada, irmã N anjos, aleluia, toma posse, filha, porque o Senhor, ele está no controle, viu? O Senhor está no controle, irmã Edinalva, declara que o Senhor está no controle. O meu Deus está no controle, o meu Deus está no comando. E se papai está no controle, não tem ferramenta do adversário. Não tem ferramenta do adversário. Deus vai te dizer que ele está tirando o caminho. E o caminho que Deus está traçando na sua vida é um caminho de vitória, um caminho de bênção. Ô, glória. Deixa o adversário aí pirar a cabeça. Deixa a Jezabel aí ficar, aleluia, pensando que vai ver o teu fim. Pensando que vai ver o teu final, mas vai ter que ver o sobrenatural. Tem gente que vai ter que ver o sobrenatural. Larabre, canta, decorre, labraxa, lamané. Vai ver o sobrenatural de Deus. Vai ver as portas se abrindo, milagre acontecendo no teu cenário. Vai ver o teu casamento, filha, sendo restaurado. Eu profetizo a restituição. Eu profetizo a restauração. Deus, ele vai restaurar tudo aquilo que você perdeu. Deus, ele vai restituir, declare. Deus vai restituir tudo aquilo que eu perdi. Tudo aquilo que o adversário roubou. Tudo aquilo que o adversário tomou de você. Vai voltar para a palma das tuas mãos, porque o nosso Deus é Deus de provisão. E vai descer sobre a tua vida uma providência da parte de Deus, da parte do alto. Deus vai te tirar dessa terra de humilhação. Viu, irmã Lúcia? Deus vai te tirar, declara, Deus vai me tirar. Declara aí, filha, a palavra profética. Deus vai me tirar da terra da Lodebar. Aleluia, da terra da humilhação. Lodebar significa terra de humilhação, terra de esquecimento. Mas assim diz o Senhor, nunca mais. Eita, glória. Nunca mais vão te chamar de desamparada. Nunca mais vão te chamar ali, ó. Vai ali uma sozinha. Tá lá na Lodebar, aleijada dos pés. Ó, ninguém dá valor. Ô, glória. O general do general, ele é o Deus que te dá valor. Ele é o Deus que te levanta nessa noite. Ele é o Deus, filha, aleluia, que tem visto o teu coração, que tem ouvido a tua súplica. Clame a mim, responder-te-ei, farei coisas grandes, fortes e firmes, na qual você não sabe, na qual você não conhece. Aquilo que está para acontecer na tua vida é tão poderoso que ninguém viu ainda. É tão poderoso que você nem consegue. Mas, irmão, tem coisa que Deus vai fazer na tua história. Tem coisa que papai vai fazer, viu? Deus vai te tirar do chão do pó da lama. Ô, glória. Deus vai te tirar, filha, desse pó, desse chão, dessa... Deus é especialista em moldar o vaso. Eu estou moldando o vaso, eu estou te dando estrutura, eu estou te fortalecendo, eu estou te erguendo desse jeito, estou te capacitando, eu estou te fortalecendo e tu não sabe. Tem coisas ali que você passa que é Deus fortalecendo. Eita, Deus. Deus falou para mim, antes de começar essa live, filha, diga para o meu povo que eu estou fortalecendo. Como é que Deus está me fortalecendo, missionária? Se eu estou passando por um estreito, se eu estou parecendo missionária, ô glória, se eu estou parecendo aqui, ô meu Deus do céu, aleluia, um Mefibosete da vida. Um Mefibosete da vida, esquecido, abandonado, rejeitado, aleijado dos pés. Deus é aquele que te cura, que te levanta. Deus nessa noite, ele te cura, ele te levanta desse chão. E ele te diz, filha minha, não temas porque eu sou tua ajuda. Não temas porque eu sou teu Deus, eu te esforço. Olha, eu te capacitando, olha, eu te fortalece. Deus, ele te fortalece nessa noite. Tu vai subir. Tu vai subir, levanta a tua cabeça. Deus, ele fala para alguém, levanta. Chegou o tempo para você levantar a tua cabeça. Chegou o tempo para você cantar o hino da vitória. Chegou o tempo, filha, da dupla honra de Deus acontecer na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, a dupla honra de Deus vai chegar. Deus, ele vai te honrar nessa terra da humilhação, nessa terra de vergonha. Ô, glória, nunca mais o adversário vai dizer, tá passando ali o vale sozinha. Nunca mais o inimigo vai ter essa oportunidade. Teve gente que teve oportunidade. Ai, não tem gente que tem oportunidade. Teve gente, eu vou mentir para você não.
Teve gente que teve a oportunidade de dizer assim, ó, ela tá ali ó, sozinha. Olha só como ela tá abandonada. Olha só como ela tá rejeitada. Mas o Deus que eu sirvo, ele me trouxe até aqui para te dizer, ei, filha, se levante. Se levante porque eu sou Deus contigo. Eu sou Deus que realiza o sonho, vou realizar. Vou realizar aquela promessa, vou realizar aquele sonho. Vou cumprir aquilo que eu tenho te prometido porque a promessa está de pé. Deus, ele fala para alguém, a promessa está de pé, levanta-te. Se levante. Sou Deus, aleluia, que faço. Não sou homem para mentir. Nem filho do homem para que se arrependa. Ei, Deus não é homem para mentir, viu? Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, a promessa vai se cumprir. Eita, Deus de poder, Deus de glória. Você está entendendo, irmã Lidiane? Se Deus te prometeu, a promessa está de pé. Espere em Deus. Confia nesse Deus maravilhoso. Mencionado tem esperado tanto. Espera com paciência no Senhor, porque o salmista Davi vai dizer. O salmista Davi vai dizer que esperou. Eu esperei com paciência no Senhor. O que foi que aconteceu? Deus nem escutou meu clamor. Deus nem me ouviu. Deus me abandonou. Me deixou sozinho dentro do vale. Me deixou sozinho dentro... Eita, pense na revolta. Não. Davi, ele disse assim. Eu esperei. Esperei com paciência no Senhor. E Deus escutou. E Deus ouviu o meu clamor. Sabe o que é que Deus fala para alguém aqui? Eu ouvi o teu clamor. Eu tenho visto o choro. Eu tenho visto a tristeza, o desânimo, porque eu sei que bate. Eu sei que bate a tristeza. Eu sei que bate o desânimo. Mas essa tristeza não vai te matar. Esse mal que veio na tua vida, por certo caminho, vai cair por terra. Nenhuma ferramenta preparada. Deus, ele fala para alguém, nenhuma ferramenta que foi preparada, nenhum mal que está sendo preparado para você, não vai prevalecer diante de você, porque diante de você existe um Deus poderoso. Existe um Deus que tudo pode. E nenhum dos planos de Deus vai ser frustrado, nenhum. Todos se cumprirão na sua vida. Quem tem promessa de Deus não morre. Tem gente que olha para o teu cenário e diz, vai morrer. Vai morrer. Ah, tá perdendo. Eita, tu pode até ter perdido. Tem coisa que a gente perde mesmo. Tem coisa que Deus até permite. Deus não quer mal de ninguém, não. Deus não quer o mal, não. Quem falar pra você que Deus quer o mal, que Deus quer castigar, que Deus quer matar. Deus, ele não quer o mal de ninguém. Deus pode permitir, que é uma coisa diferente. É diferente. Deus pode permitir uma situação. Deus pode permitir uma coisa acontecer, o vale. Mas a Bíblia vai dizer, eita Deus, a Bíblia vai dizer que ainda que a minha serva, ainda que o meu servo passe pelo vale da sombra e da morte, diga para ele, diga para ela que não temas. Fique na posição porque eu sou Deus contigo. Fique na posição porque eu vou realizar aquele plano. Eita, que Deus vai realizar. Deus, ele vai realizar, você crê, irmã Jaqueline. Deus vai realizar o projeto. Deus, ele vai realizar o sonho. Deus, ele vai realizar, Deus vai abrir a porta. Você vai passar, mulher de Deus, e cantar o hino da vitória e dizer, o meu Deus, ele preparou, aleluia, coisa boa na minha vida. O meu Deus fez. O meu Deus realizou. Tu vai dizer assim. Tu vai cantar o testemunho da vitória. Tu vai dizer aí, Ebenezer, o Senhor me sustentou. Até aqui, Larare, canta, decorre, labrachura, manaia, derrebria. Você vai cantar, você vai dizer, Deus me sustentou, Deus realizou o sonho. Eita, e vai ter adversários que ainda vai se arrepender. Vai ter gente aí no teu cenário que vai se arrepender por ter virado as costas para você. Que vai se arrepender por ter falado mal de você. Que vai se arrepender por ter te humilhado dentro do cenário. Por ter investido contra a tua vida. Irmão, não tem investimento do Satanás que prevaleça de pé. Não tem. Pode o inimigo se levantar, pode alguém fazer obra de feitiçaria, de oração contrária, de macumbaria contra a tua vida. Mas assim diz a palavra, que a palavra diz, eu creio. Nenhum mal sucede. Praga nenhuma chega na tua tenda, na tua casa. Lembra, filha, como ficou frustrado o faraó quando chegou as 10 pragas lá no Egito? Eita, meu pai do céu. Quando chegou as 10 pragas lá no Egito, e a última foi triste, porque a última foi a morte dos primogênitos. E a palavra de Deus vai dizer que a casa que estava firmada na rocha, a casa que estava com a marca, aleluia, do sangue do cordeiro, aquela casa não foi atingida. Eu quero repreender todo o mal na tua história. Eu quero repreender todo o veneno, toda a víbora, toda a cobra cascavel na tua história não vai prevalecer. Essa cobra aí dentro desse deserto, nessa noite vai ser queimada.
Pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder, aleluia, de Deus na tua história. Há um poder na tua história, há uma força de Deus na tua vida. Deus pega pela tua mão direita e ele te diz, não temas. Não temas porque eu sou contigo, eu te esforço. Olha eu te capacitando, olha eu te abençoando, olha eu te livrando e te protegendo de todo mal, toda investida. Essa investida do adversário está sendo fracasso. Sabe o que está sendo fracasso? Eu vou falar. O fracasso está acontecendo com as investidas do inimigo contra você. Com a investida do adversário. Eu sei que o inimigo, ele prepara. Ele prepara a lança, ele prepara o mal, ele prepara o investido, ele prepara as armadilhas. Ele prepara, ele pode estar vindo na tua história por um caminho, mas por 7. Vai ter que bater em retirada, vai ter que sair da tua vida, sabe como? Passando vergonha. Os teus adversários vão passar vergonha. Deus, ele vai te justificar. A mentira que foi falada, a mentira que foi dita, ela está sendo desfeita pelo poder do sangue do Cordeiro. Deus, ele está agindo, filha, pela tua história. Deus está agindo. Declara aqui nos comentários. Deus está agindo pela minha história. Deus está agindo pela tua história. Ou você está pensando que Deus está assim, ó. Tô nem ligando para o que ela está pedindo, tô nem ligando para o que ela está pensando. Eu tô aqui deixando o inimigo assim, ó. Eu tô deixando o adversário fazer o que ele quer, né? Assim não, ó. Dos olhos de Deus Todo-Poderoso ninguém se escapa. Tem gente que pensa que vai se escapar, vai fazer o mal e vai se escapar, vai correr. E Deus está dizendo assim, não. Não é assim que se sucede não, viu? Não é assim que a banda toca, como diz o ditado, né? Não é assim que a banda toca, não. Aleluia, a última palavra é a de Deus, não é a do homem, não. A última palavra na tua história não é do homem, não. Ah, eu quero assim, eu vou fazer assim. Deixa ela lá no Lodebar. Ah, ela é uma aleijada dos pés, quer te humilhar, quer te enfraquecer, quer, eita, te deixar mais rasa do que o chão. Mas nessa noite, meu Deus, te levanta. Se levanta desse chão, não tem mais, porque eu sou Deus, aleluia, que te dou vitória. Deus, ele é Deus que dá vitória. Irmão, agradeço a cada irmã que está entrando na live. Se vocês puderem deixar aqui o likezinho na live, aleluia, eu agradeço muito, viu? Que o YouTube, ele vem, aleluia, notificar outras pessoas para assistir aqui essa palavra, viu? Aqui, você toca aqui, ó, na telinha do celular, vai aparecer o joinha, tá vendo aí, ó? Aparece o joinha. Quando você toca assim, já aparece, viu? Já aparece, eita glória, já aparece o joinha. Vocês puderem me ajudar, tá certo? Só vocês clicarem assim, já vai estar, aleluia, dando o joinha, um likezinho, que Deus, ele venha abençoar grandemente a sua vida, a sua história, aleluia. Que Deus, ele venha te abençoar, aleluia, Deus, grandemente. E eu creio, viu? Eu creio que nessa noite tem vitória. Essa noite vai ter chuva de vitória na tua vida. Vai ter bênção dentro da tua casa, viu? Vai se preparando aí, porque a carruagem vai chegar. Ô, glória. O anel no teu dedo vai ser colocado. O inimigo que se levantou por um caminho vai sair. Vai sair envergonhado, vai sair fracassado, vai sair, eita, glória, chorando até. Tem gente que até vai enrolar a cabeça de tanta vergonha que vai passar, porque investiu contra a tua vida e todo investimento, irmão. Deus falou no meu coração, todo investimento do adversário. Tem aquele investimento do inimigo, tem aquele investimento do adversário, da Pina Jezabel. Aí esses investimentos do adversário tá se transformando em bênção na tua história. Tem investimento do adversário que nessa noite, meu Deus, ele faz todo investimento do adversário. Todo atrapalho na tua história. As pedras de atrapalho vai ser vitória na tua história. As pedras de tropeço, declara aqui nos comentários. As pedras de tropeço vai ser uma grande vitória na tua vida. Eu vejo você de cabeça erguida contando o hino da vitória. Eu vejo você contando o hino da vitória, cantando, exaltando, aonde foi choro, aleluia, vai ter alegria, vai ter um bradar de júbilo na tua história, viu? Se prepara aí, porque vai ter um bradar de júbilo, vai ter um bradar de alegria, Salmo 126, pois aqueles que semeiam com lágrimas, certamente. E quando Deus diz assim, ó, certamente é certeza. O salmista Davi vai dizer, certamente vai colher. E sabe como é que vai ser a colheita? Eita, meu Pai do céu. É para você, viu? É para você essa palavra que tem orado, tem pedido, tem chorado. É para você que tem sido humilhada dentro do cenário. Essa palavra é para você. Tá sendo humilhada dentro do cenário, é deboche, é zombaria. Meu Deus. É umas risadinhas. É gente falando mal pelas tuas costas. Tá pensando que não tem ninguém vendo? Tem Deus. Tem um Deus, aleluia, poderoso. Que está assim, ó, com seus olhos. Tá assim, tá vendo, aleluia, o oculto. Deus está vendo o oculto, irmão. Deus está vendo o oculto, Deus está vendo o escondido.
Deus está vendo as preparações do inimigo. Deus está vendo a maldade que o adversário tem feito contra você. Irmão, tem pessoas aqui que foram atacadas emocionalmente. Tem pessoas que entrou aqui na live atacadas espiritualmente. Tem uma batalha. Mas o Senhor manda te dizer que essa peleja você não vai pelejar. Ô, glória. Você crê, minha amada irmã Marusa? Essa peleja, filha, você não vai pelejar, porque essa peleja está na mão de Deus. Essa peleja está... Entrega na mão de Deus esse fardo. Entrega na mão de Deus essa peleja aí. Essa prova. Ah, me ensina porque fulano falou mal de mim. Ah, porque a cicraninha fez assim comigo. E eu tô aqui arrasada. Eu tô aqui passando mal. Irmão, se você tivesse no meio do mundo, desbandeado, nas cachaçadas, nas bebedices, talvez o inimigo não estava se levantando contra você. Porque é desse jeito. Quando a pessoa tá no meio do mundo, fazendo as coisas erradas, maltratando as pessoas, porque a impressão nessa terra que dá é essa. A impressão nessa terra, o negócio tá tão feio na terra, que a impressão que dá é que as pessoas que estão desbandeadas no meio do mundo, as pessoas que estão entregues na caixa, na droga, na prostituição, tá se dando bem. E o servo de Deus pagando preço, o servo de Deus sendo humilhado, o servo de Deus sendo envergonhado. Irmão, aí tem que vigiar muito a terra, viu? Tem que vigiar, porque a Bíblia vai dizer que esse mundo já é do maligno. Ei, esse mundo já é do maligno, mas eu e você tem um Deus poderoso. Tu pode estar passando pelo vale. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, pega a tua Bíblia aí. 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. A Bíblia vai dizer que havia um, que era neto de rei, era o filho do príncipe Jonathan. E a Bíblia vai dizer que agora ele estava dentro de uma Lodebar. Ele estava morando na terra do esquecimento. Ele estava morando no vale do esquecimento. Ninguém se lembrava mais dele. Ninguém, irmão. Não tinha um cidadão que se lembrasse. Mas a palavra de Deus vai dizer, eita, que esse Deus é poderoso. Esse Deus é poderoso, maravilhoso. Esse Deus é lindo. Declara aqui, o meu Deus é lindo. Declare, viu? Porque nessa noite, o homem pode ter se esquecido. O homem pode ter se esquecido do plano e projeto. Porque o homem diz assim, vou fazer e não faz, irmão. O homem pode ter te prometido. Vou fazer assim, espera aí. E tu tá esperando. Você tá esperando. Nada de acontecer. Mefibosete tem uma promessa. Mefibosete tem uma promessa. Porque ele era neto de rei. Ainda que aquele rei, misericórdia. Ainda que aquele rei fosse tão invejoso. O avô dele, Saul, um invejoso triste, queria matar Davi, queria perturbar Davi. Só que a Bíblia vai dizer que Jonathan, o pai de Mefibosete, ele tinha feito uma aliança. E a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente faz aliança. Nós temos que ter muito cuidado, vigiar muito na terra com quem a gente faz aliança. Porque a aliança, ela determina, sabe o quê? Às vezes não determina agora o presente, mas determina o nosso futuro. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele teve, aleluia, uma aliança. Uma aliança, aleluia, com Davi. Ao ponto do próprio Jonathan, o filho de Saul, chegar para Davi e dizer assim, pense na lealdade, irmão. Eita, que é lindo demais quando a pessoa é leal, viu? Uma pessoa, quando ela é leal, ela não é comprada, quando ela realmente ama, quando ela verdadeiramente gosta. Quando é aquela pessoa que diz assim, vou pagar o preço por ti. Eita, irmão, como Deus abençoa, como Deus ama. O próprio filho, sabendo da maldade do pai, ele disse para Davi, ele chegou para Davi assim, disse, Davi, meu pai quer te matar. O meu pai não quer o teu bem. Olha, amigo que é amigo, eu vou falar, viu? Porque tem umas qualidades de amigo. Amigo que é amigo, ele fala a verdade, fala ou não fala. Amigo que é amigo, ele diz. Se você está dentro de uma prova, se alguém está, aleluia, achando ruim, aleluia, está presente, se alguém fala mal de você pelas tuas costas, ele fala, ele vai dar ali uma dica, ele vai dizer. Mas quem não é amigo, ó, vai estar nem aí, se vira, cai sozinho. Eu vejo pessoas aqui que foram esquecidas. Eu vejo gente aqui, irmão, na live, esquecidas, abandonadas, rejeitadas. Mas o Senhor manda te dizer, ei, filha, não se preocupe não, porque o rei, Alá, Exu, canta.
O rei vai mandar chamar. Tem uma presença grandiosa. E quem tem presença de Deus não morre. Ainda que o inferno se levante contra a tua história, ainda que o sol se levante contra a tua vida, Deus, ele vai dar livramento para pessoas aqui. Deus está dando livramento para você. Quando o Jonatas falou, despertou ali Davi, que ele estava inocente dentro do cenário. Ele não imaginava que Saul, ele queria ver a morte dele. Por quê? Porque ele fazia bem para Saul. Era Saul querendo o mal dele. E ele abençoando. A Bíblia vai dizer que Davi tocava harpa, louvava o Senhor. E todas as vezes que o Saul estava atribulado, e todas as vezes que o Saul estava manifestado com uma malignidade, com um mal dentro dele, ele mandava chamar Davi, e Davi ia. Davi ia. E quando Davi chegava, ele tocava ali a harpa, ele começava a entoar o louvor, e a palavra de Deus vai dizer que o espírito maligno se saía dele. Meu Deus, aquele espírito maligno que se apossava, e vinha da parte de Deus aquilo. Mas a Bíblia vai dizer, ela que grande foi o livramento que Deus deu. Grande foi o livramento que Deus deu. Ninguém vai atrapalhar o projeto, não, descanse. Deus está falando para alguém nessa noite. Ninguém vai atrapalhar o projeto. Ah, mas fulano quer atrapalhar, ciclano quer atrapalhar. Tem gente aqui querendo atrapalhar, mas até quem tentar atrapalhar vai ter que ser bênção na tua história. Até quem tentar atrapalhar. A Bíblia vai dizer que Jonathan, amigo fiel, uma fidelidade. Davi, ele tinha feito uma aliança com a pessoa certa, porque, irmão, é terrível quando você faz uma pessoa, faz aliança com a pessoa, que destrói tua reputação. Tu contrata a pessoa, tu coloca ela dentro da tua casa, tu chama ela para o teu emprego, para o teu local de trabalho. Tu, aleluia, contrata a pessoa daqui a pouco te passa uma rasteira, puxa o teu tapete. E ainda anda falando mal, mas o Senhor manda te dizer nessa noite, viu? Eu tenho visto, filha, o levanta adversário. E quando Deus, ele vê o levanta dos inimigos, levanta dos adversários, não se preocupe não, porque Deus está vendo. Deus está vendo todo o levante. Deus está vendo todo o mal que o inimigo tem feito contra a tua casa, contra a tua vida. Eu sei que a investida foi pesada, meu pai. Tem uma investida. E a investida tem sido muito pesada. A investida de Saul era pesada. Mas o Senhor transformou aquele peso de Saul, aquele peso, aquela inveja, aquela maldade, em uma vitória. Deus está falando para alguém aqui. Eu, Senhor teu Deus, eu vou te dar vitória. Eu tenho visto a investida pesada contra a tua história. Mas essa investidinha, esse levante do inimigo, já caiu por terra. A bênção é tua e ninguém vai tirar essa bênção. A bênção vai chegar na tua vida. Tu vai sentar na cadeira de honra. Tu vai sentar na mesa do rei. Tu vai ali receber, oh glória, o troféu da vitória, o troféu da bênção, ainda que o inimigo se levante. Caiu na própria espada, que armou, que afrontou contra a vida de Davi. Irmão, Deus era tanto na vida de Davi. Deus abençoou tanto Davi com aquela perseguição, com aquele mal do inimigo, com aquele mal de Saul. Deus abençoou tanto, até que o livramento Deus deu. Até livramento Deus blindava, Deus protege os seus. Deus, ele protege os seus ungidos. Você está entendendo, irmã Silvana Cleto? Minha amada irmã Fernanda Natália, é isso? Deus está falando para você, filha. Irmã Natani, Deus abençoe, minha amada. Deus está falando para você, eu estou te protegendo, estou te livrando. Nenhuma seta do adversário prevalecerá contra você. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. Era o inimigo se levantando e caindo. Os inimigos que têm se levantado contra você. O inimigo que tem se levantado contra a tua história. Só estão se levantando para ver a queda. Só estão se levantando, filha, para ficar envergonhado. Só estão se levantando, aleluia, Deus, para ver que Deus é poderoso na tua história. O meu Deus e o teu Deus é o Deus, aleluia, que garante bênção. Tem uma garantia para a tua vida, e essa garantia não tem capeta nessa terra que tire. A garantia da tua vitória, a garantia da tua bênção. A Bíblia vai dizer que Deus era tão fiel. Quando o Jonatas falou, tu foge, porque meu pai não quer coisa boa contigo, não. O meu pai quer ver o teu mal. O meu pai quer ver a tua destruição.
E a Bíblia vai dizer que grande foi a perseguição, viu? Perseguiu. Perseguiu com a espada, perseguiu com o exército. Exército de Saul. Um exército forte, viu? Um exército forte contra Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi, com uma pequena quantidade de pessoas ali com ele, mas chegou um momento. Chegou um momento que que Saul se cansou. E eu vejo nessa noite os teus adversários, teus inimigos, pessoas venenosas, pessoas que não querem ver o teu crescimento, pessoas que não querem ver você crescendo. Deus nessa noite está falando, eu vou ter com teus adversários, não se preocupe. Vai ter um cansaço tão terrível no território de Saul. O Saul se cansou de perseguir, se cansou de afrontar. E eu vejo pessoas afrontadoras. Eu vejo pessoas que têm se levantado contra a tua casa. Eu vejo pessoas usadas pelo Satanás, sabe o quê? Se levantando contra a tua família. Mas assim te diz o Senhor, nenhum mal te sucederá. Larare, canta, decorre lá, manaia. Olha Deus fazendo. Nenhum mal te sucederá. Nem praga nenhuma vai chegar na tua casa, na tua tenda. Pois a ordem de Deus é para você marchar. Davi fugiu. Fugiu no meio das florestas. Chegou um momento que Saul ficou cansado. E ele disse, vamos tirar um soninho, exército. Vamos descansar um pouquinho. Para renovar as nossas forças. Porque eu estou enfraquecida aqui de tanto perseguir. Você sabia que tem pessoas, irmão? Persegue tanto. Que é tanto mal, aleluia, de alguém aqui. Tem gente, irmão, que está furioso. Tem gente que está arranjando os dedos que não cão. Mas o Senhor está dizendo assim, vai se enfraquecer, vai se cansar. Vai se cansar da língua ficar para fora. Vai se cansar do suor cair. Porque não vai te ver caído. Vai te ver de pé. Vai te ver tomando posse de vitória. Vai te ver crescendo. Vai te ver de visão. Vai te ver aí. Eita glória. Saindo ali de posse de vitória. Dentro do cenário da vergonha. Teve um momento que ele disse. Estou cansado. Vou descansar. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento, Davi, ele viu Saul e o exército de Saul descansando. E ele vê naquele território ali descansando. A Bíblia vai dizer que ele chegou ali devagarzinho. Chegou devagarzinho ali, naquele arraial. E a Bíblia vai dizer que ele pegou ali e tirou um pedacinho do manto de Saul. E depois ele subiu no cume da montanha. E a Bíblia vai dizer que quando Saul se acordou, quando Saul se levantou, pensando ele que estava fortalecido, pensando ele que ia ter mais força, sabe para quê? Para acabar com a vida de Davi. Sabe o que foi que aconteceu? Ficou cheio de remorso. Ficou cheio de remorso. Porque Davi, ele disse, Saul, lá no cume da montanha, e ele vendo o Saul se levantando. E ele vendo o exército de Saul se levantando. Eita, irmão, ai daquele que brinca as coisas de Deus. Hein? Ai daquele que mexe, que toca no ungido de Deus. Pode alguém te achar pequeno, te achar um nata. Saul pensava que Davi era um nata. Saul achava que Davi era um insignificante. Ei, tem gente que olha para você e diz é pequeno, é insignificante, é presunçoso. Tem gente que olha até para você e diz assim, tá se achando demais, tá se achando a linda, o lindo. Só que você é ungida de Deus. Declara que eu sou uma ungida de Deus. E ungido de Deus não se toca, irmão. Ungido de Deus não se toca. Deus, ele manda dizer para alguém que eu vou te favorecer de tudinho sem nada. Vou colocar a cabeça do filisteu nas tuas mãos. Vou colocar, filho, um manto desse só um pedaço na palma nas tuas mãos. E tu saberás que ainda que o inferno se levante contra você, não prevalece, não permanece de pé. A irmã Rosana está aqui contando um testemunho lindo. Ela está dizendo, testemunho, agradecimento a Deus. Comecei a trabalhar em técnico de enfermagem, UTI, cheio de dificuldades. Tive uma alergia perto do tornozelo. Fácil não, mas Deus curou. Peço a Deus que me capacite e me, aleluia, e me atenção, né? Me dê atenção, né, filha? Amém. Irmã Rosana, Deus abençoe, filha. É um trabalho árduo, né? Mas é um trabalho muito abençoado. Que Deus continue te abençoando, filha, te favorecendo. Aleluia, ficar na posição. Porque eu sei que vem muito ataque, né? Eu sei que vem muito ataque. Mas não se preocupa não, porque nenhum ataque do adversário prevalecerá.
Nenhum mal, aleluia, vai ficar sustentado assim. Tem gente que quer se sustentar dentro da maldade. Tem gente que quer se sustentar diante da maldade. Só que a tua vida está blindada. Só que a tua casa está blindada. Só que a tua história, larabre canta, a tua história está guardada. Declara aí, a minha história está guardada. Deus, aleluia, está escrevendo o teu futuro. O inimigo se levantando ali com muita fúria, rangendo os dentes, perseguindo, maltratando. E a palavra de Deus vai dizer que Davi, aleluia, Deus mostrou ali, ó. Mostrou, poderia ter te matado, viu, Saul? Poderia ter te matado. Deus colocou o teu manto na minha mão. Deus colocou a tua vida, Saul, na palma das minhas mãos. Mas eu não cometi nenhum mal contra você, porque eu sei que tu é escolhido. Davi, ele sabia, Davi tinha consciência, irmão. Davi tinha consciência de que Saul era um escolhido, que ele não podia acabar com a história do escolhido. Irmão, ninguém pode acabar com a história do escolhido. E Davi, ele tinha essa consciência. Eu não vou tocar nele, porque ele é ungido, foi ungido. Foi ungido, uma pessoa que é ungida por Deus, você não pode tocar de jeito nenhum. E Davi, ele tem essa consciência, Davi, ele tem esse temor. E não era um temor de Saul, mas era um temor de Deus. E Deus tem visto o teu coração aí. Deus tem visto o teu coração. Por isso que o homem, ele olha para a aparência, mas Deus, ele sonda o coração. Deus, ele sabe do coração. Tem gente até da tua casa que olha para a tua aparência. Tem gente que anda até te julgando, mas Deus conhece o teu coração. Tem gente dizendo assim, ó. Ei, você não vale nada. Você não presta para nada. Tem gente que está te acusando. Tem gente que chama você de ruim. Tem gente que chama você de presunçoso. Tem gente que chamando aí de tudo e qualquer coisa. Só não chama você de bom. Porque bom é Deus. Bom é o Senhor. E você nem é boa. Não era porque Davi era muito bonzinho, não. Era não. Porque eu tenho certeza que a vontade de Davi era acabar com a história de Saul, igual acabou com a história do Filisteu. Igualzinho ele acabou, ele não acabou? Foi o que aconteceu. Deus deu poder de filho para ele. Quando o Filisteu ele veio para cima dele com lança e com espada, ele disse assim, tu veio contra mim com lança e com espada, não foi? Tu veio contra mim, mas era um Filisteu. Era um Filisteu incircunciso. Não era da linhagem real. Não era ungido de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus, ó, colocou a cabeça do Filisteu na palma das mãos de Davi. E por que Deus não permitiu Davi também pegar a cabeça daquele Saul, sendo que Saul, um perseguidor, um invejoso, falava tão ruim de Davi, sendo que era ele que não estava mais prestando. Quando você vê uma pessoa falando demais da outra, irmão, vigia na terra. Sempre busca os dois lados da moeda. Sabe por quê? Porque tem gente que inventa as coisas. Tem gente que é a própria malignidade, o cão tá nele, o cão tá nela. E a pessoa tá dizendo que é a outra. É um fingimento, irmão. É uma mentira com a cara lavada. Tem gente que não tem vergonha na cara, não. Com licença da palavra. Tem gente que não tem vergonha na cara. A maior cara... Irmão, já vi gente chorando. Meu Deus. Isso é o cúmulo dos cúmulos. Eu já vi gente mentirosa. Ele o perturbado no cenário. Irmão, ele o perturbado no cenário. Eu digo porque eu via. A pessoa perturbada, atribulada no cenário. Mas sabe o que fazia para iludir o povo? Chorava. Chorava que as lágrimas desciam, como a vovó diz. Minha avó diz assim, 4x4. Eu não sei que lágrima é essa, mas ela diz. Ah, tava chorando 4x4 as lágrimas. Eu acho que é muito choro, né? Choro de você se comover. Se comover, que o Satanás faz isso, irmão. Usa a pessoa... Sangue é um espírito de comoção, um espírito de vitimismo. Mas o Senhor me trouxe até aqui para dizer, vou acabar com esse negócio. Vou acabar, filha, com essa mentalidade, com essa fúria do inimigo contra a tua história. É, a irmã está dizendo aqui, parece mais um artista. Tem muito artista, né, filhinha? Tem muito artista, mas o bom é que o Deus Todo-Poderoso General. O bom é que o Deus Todo-Poderoso Leão da tribo de Judá, ele é na minha vida e na tua vida. E ele manda te dizer, fique na posição e não temas. Davi ficou na posição.
E por ele ficar na posição certíssima, organizado, Deus deu vitória. Ele podia ter acabado com a vida de Saul naquele momento. Deus, ele permitiu, Deus, ele deu a oportunidade. E ele ficou ali, observa, porque Deus, ele observa a intenção do nosso coração, viu? Eita, Deus grande. Deus, ele tem visto a tua intenção. Deus, ele tem visto a tua fidelidade, a tua hombridade diante dele. A tua fidelidade diante de Deus é tão tremenda, porque eu vejo pessoas aqui que têm medo. Você tem um temor, não é medo, não. Porque medo, a gente tem medo, sabe de quê? De gente ruim, aí tem medo. Aí tem medo. Eu tenho um pânico assim de cobra, sangue de Cristo. Tem que ter medo, eu tenho um pânico. Mas Deus não. Deus, eu tenho um temor a Deus tão grande. E assim era Davi. Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele é conhecido como um valente, como um guerreiro. Pecou, errou, errou, como todos nós. Pecamos, erramos, caía do homem. E o levantar de Deus. Caía, mas se prostrava diante de Deus, era verdadeiro diante de Deus. Irmão, Deus, ele ama pessoas assim, ó, verdadeira. Verdadeiro diante de Deus. Olha, Saul. Ei, eu tive a oportunidade de te matar, Saul. Eu tive a oportunidade de acabar com a tua história. Como, Davi? Tu estavas aí enfraquecido. Tu estavas aí dormindo. Tu estavas aí sem força. Mas, aleluia, eu sei que tu és ungido. E eu não posso acabar com a vida de ungido. Eu sei que quem te ungiu foi Deus. Eu não posso acabar com a tua história. Não posso arrasar com a tua vida, não. Mas eu peguei aqui, Saul, o pedaço do teu manto para tu saber que Deus ia colocar você assim na palma das minhas mãos. Mas eu não fiz. E por causa disso, Saul ficou com um remorso tão grande, irmão, tão grande. Ao ponto de ele dizer assim, a partir de hoje, eu não toco no meu filho. Eu não toco em Davi. Porque o que eu estou fazendo com ele é muito injusto. Olha, irmão, tem gente aí que vai ficar com a consciência tão pesada por estar se levantando contra você. Tem gente, olha o que eu estou dizendo. É palavra de Deus, irmão. Saul depois daquela, meu Deus, Saul depois daquela situação, daquela confirmação. Irmão, não teve mais confirmação do que essa, não. Não teve mais confirmação do que aquela na vida de Saul, para ele se despertar, abrindo os olhos, para aquelas escamas de maldade que estava no olho dele. Tem gente que está com escama de maldade nos olhos. Tem gente que está com sangue nos olhos contra a tua vida. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui, não se preocupe, alguém vai se comover. Eu quebranto os corações. Eita glória. Deus, ele quebranta o coração do Saul. Deus quebrantou. Ficou arrasado. Cheio de remorso, porque ele disse, eu estou querendo a maldade com um homem desse, que teve a oportunidade de me matar, que teve a oportunidade de acabar com a minha história, e não acabou. A Bíblia vai dizer que ele pediu para um dos soldados dele, uns do exército dele, me mate. Toma aqui a espada, pode acabar com a minha vida. Ficou perturbado, atribulado. Remorso foi grande. O coração dele se dilacerou. E ele se sentiu muito culpado por tudo aquilo que ele tinha feito na vida de Davi. Tem gente que vai sentir um remorso. Vai, irmão, vai, Deus vai ter. Deus não quer maldade com ninguém, não. Mas aquele que faz a maldade, na própria maldade cai. Aquele que tem se levantado contra a tua vida, mulher, ele vai cair na própria armadilha. Por quê? Porque tem feito. E quem faz, aleluia, um dia chega a colheitinha. Um dia, aleluia, glória a Deus, quem faz a maldade recebe da própria maldade do próprio veneno. Tem uma jararaca na história que está, aleluia, mordendo, comendo seu próprio veneno. Tem tomando seu próprio veneno. Meu Deus do céu. Tem gente, irmão, que toma do seu próprio veneno. Cobra com cobra. Cascavel com cascavel. Já viu duas cobras? Uma comendo a outra, se matando com a outra? É assim que eu vi. Eu vi assim, ó. Eu vi duas cobras venenosas, irmão. Eu me arrepiei todinho. Uma comendo assim a outra. Aí eu fiz, meu Deus, o que é isso? E Deus disse assim, é uma maldade por cima da outra maldade.
Uma maldade por cima de outra maldade. E eu sei que essa palavra é confirmação de Deus para alguém que diz: meu Deus, não estou aguentando não essa situação. Não estou aguentando mais não. Vê Sambalate, vê Tobias, vê Saul, vê Senaqueribe, vê Cisera, Filisteu, Incircunciso, Amalequita, Moabita, se levantando, Pombagira, Jezabel, espírito maligno, coisa ruim, mano. Coisa ruim, porque eu não vejo nada de bom. Eu não vejo nada de bom, a pessoa está perseguindo a outra. Uma pessoa está sendo pedra de atrapalho na vida da outra. E ainda se diz que é uma pessoa de Deus. O pior é isso, irmão. Ainda fica denigrindo as coisas de Deus. Saul, aleluia, se acha porque era ungido. Eu sou. E daí que tu é ungido? Se é ungido, faz as coisas certas. Simples assim. Nessa simplicidade, irmão. Não tem muito floreio, não, com as coisas de Deus, não. Tem, não. A coisa de Deus é simples, é básica. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa. Eu vou me intitular, eu sou uma bênção, sou uma pessoa de Deus, eu sou uma maravilhosa. Fazendo mal na vida dos outros. Fazendo mal contra o povo de Deus. Querendo ver a queda, querendo ver a maldade. Sabe como é que o invejoso age? Você diz assim, ah, fulano tem tanto. Mas tem uma maldade, tem uma inveja. Como é isso? Eu não tenho nada. Eu tô arrasada. As portas têm se fechado. Tem gente que tá aqui, não. Tu que foi um invejado, tu que foi trapaceado, tu que foi desmantelar, tu tomaram, falaram, fizeram uma bagaceira na tua história. Tá assim, ó. Teu nome na boca dos outros tá que nem um mel. Tá doce. Doce na boca dos outros. E você tem se turbado, mas a Bíblia vai dizer, não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Fique perturbado, atribulado, por causa de gente atribulada, não. Não vai ficar aí sem dormir, passando noites e noites de sono sem dormir, por causa de gente perturbada, gente atribulada, que não quer ver o seu crescimento, quer ver sua felicidade, não quer ver a tua família prosperando, quer ver teus filhos bem, não quer ver o teu casamento bem, não quer ver a tua vida financeira bem. Ah, irmão. Gente invejosa é dessa vibe aí. Tem até alguma coisa na terra que um dia a traça vai comer. Um dia as traças vai comer, não vai levar nada. Aí a pessoa diz assim, não tem, mas eu não quero ver ela crescendo. Não tem nada. O inimigo está dizendo para todo mundo que tu não tem nada. Tá dizendo que tá passando pelo pé estreito. A fofoca é grande. Até no meio da tua parentela é uma fofoca. Uma fofoca. É uma língua venenosa, irmão. E a língua é o menor órgão do corpo. Menor órgão do corpo. Mas é o pior para atrapalhar, para dilacerar, para acabar, para destruir a vida de pessoas. Só que o Senhor me trouxe aqui nessa noite na misericórdia, na graça. Para dizer para você que toda língua, aleluia, glória a Deus, vai se silenciar. Toda língua que tem se levantado contra a tua história. Toda boca que tem dilacerado mentiras ao teu respeito, viu? Que tem falado muito mal da tua história, vai se silenciar. Saul foi silenciado. Só que Davi, olha para cá, presta atenção, ele tinha tido uma aliança, ele fez uma aliança com Jonathan. Mas a Bíblia vai dizer que Jonathan também morreu e deixou o seu filho Mefibosete. E ele foi acidentado. Ficou, aleluia, sem poder se levantar, aleijado dos pés. E foi jogado dentro de um lugar chamado Lodebar, chamado terra de esquecimento, chamado terra de sofrimento, terra de esquecido. E agora como é que se explica? Ah, isso pode ter sido por causa da falsidade, por causa da ruim. Irmão, tem gente que faz as coisas pensando que não vai ter um futuro. Tá pensando que vai ter futuro para os netos, para os bisnetos, para os filhos. Tu pode até estar bem hoje, Saul.
O Saul que tem se levantado contra a tua história pode até estar bem hoje. Mas tem gente que não consegue mensurar da grandiosidade. Uma hora tu vai estar por baixo, uma hora tua descendência pode estar por baixo. Mas depois a Deus faz uma virada. E todos vão entender, vão saber que Deus é Deus na tua história. Saul, ele não poderia mensurar o que é que ia se passar. Sabe por quê? Porque agora ele se levantou contra o pequeno, mas aquele pequeno Deus tornou grande. E agora como é que se explica? Pequeno, menor da casa, o mais franzindozinho. Mas agora ele está no posto, ele poderia ter tido a mesma atitude de Saul. Eita, é aí que, ó, é aí que tem a virada, irmão. É aí que vem a virada. É quando Deus, ele conhece o coração. É quando Deus, ele sabe da mentalidade. Ele poderia ter dito assim, existe alguém, como ele falou, 2 Samuel capítulo 9, Davi, ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar, ele vai dizer, será que existe alguém da casa de Saul? Eita Deus. Diz assim, ó, 2 Samuel capítulo 9. E disse Davi, ainda alguém que se tenha ficado da casa de Saul? Para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Ele se lembrou. E ele teve um posicionamento diferenciado. E Deus está falando aqui com pessoas que têm comportamento, têm direcionamento, tu tem fala, tu tem jeito, tu tem uns princípios. Eita, Deus, tu tem uns princípios, tu tem um caráter que é muita excelência diante de ti. Irmão, eu tô vendo gente aqui, ó. Tu tem uma excelência, tu tem um caráter. E tem gente me chamando tudo de mau caráter. Tem gente da tua própria casa que anda destilando veneno para tudo e quanto é canto, no teu bairro, na tua rua, na tua cidade. Na cidade que tu mora, é só Jesus na causa. Porque teve gente que escutou alguém falando mal de você e a pessoa tá achando que você é desse jeito. Mas, irmão, ó, descanse. Descanse, aleluia, porque o que vale é a tua consciência. Deus fala para alguém aqui, descanse, serva minha. Eu quero que você descanse, porque eu sei da tua consciência. Deus conhece o teu coração. Deus sabe da tua hombridade, da tua honraria, do teu caráter. Deus, ele conhece o teu coração. Davi, ele poderia dizer assim, eu quero lá me lembrar daquela raça de víbora. Ele podia dizer, podia, irmão, podia. Vamos mentir não, né? Ele tinha todo o respaldo para dizer assim, não quero nem saber daquela raça, daquele povo ali. Sangue de Jesus tem o poder. Tu é livre. Mas como ele tinha feito uma aliança, um pacto com Jonathan, a Bíblia vai dizer que ele se lembrou. Ele se lembrou pelo amor que ele tinha ao Jonathan, o seu amigo, que tinha o livrado. Irmão, ele se lembrou, mas também, ele lembrou também da benevolência, da bondade que aquele homem teve, porque o próprio pai, endemoniado, perturbado, atribulado, e ele, mesmo assim, permanecer fiel a uma amizade, não é para todo mundo, não. É para quem verdadeiramente é de Deus, viu? É quem é verdadeiramente de Deus. Olha, irmão, a pessoa, quando ela é verdadeira, ela vai estar contigo. Ela é até debaixo do mar. Pode nem saber nadar, mas ela vai estar com você, vai te defender com unhas e dentes, como diz o ditado, né? Uma época dessa, eu tive um encontro com uma pessoa, uma amiga, muitos anos, trabalhei com essa pessoa, uma bênção, uma mulher de Deus, salva de Deus. E uma pessoa, ela tem me falado, uma pessoa falou muito mal de mim, ela me defendeu com esse dente. Aí eu disse, eita, meu Deus, glória a Deus, né? Que Deus coloca pessoas assim, abençoadas nas nossas vidas. É, irmão, Deus faz assim, viu? Deus faz assim, Deus vai colocar pessoas assim, viu? Irmã Marusa, eita, irmã Lidiana, irmã Alcione.
Deus vai colocar pessoas assim, filha. Pessoas, sabe? Pessoas verdadeiras perto de você. Pessoas, aleluia, que tem ali uma obridade. Pessoas, aleluia, que tem uma fidelidade assim. Pessoas que principalmente, elas são fiéis a Deus. Porque, irmão, quem é fiel a Deus, quem é fiel a Deus é fiel ao casamento, é fiel à amizade, é fiel a qualquer pessoa. É fiel a um pai, honra a mãe. Ainda que o pai seja daquele jeito, narcisista, perturbado, atribulado. Mas a pessoa honra. E honra, irmão, não significa que você tem que estar junto, tem que estar, sabe? Quem era doido de ficar? Quem era maluco de ficar perto? Porque uma coisa é você liberar o perdão, irmão, mas outra coisa é você estar perto de pessoa que você sabe que não gosta de você, que quer matar você. Aí vai que te pega no momento de fraqueza. Porque uma pessoa que faz mal uma vez, ela vai sempre fazer o mal. Aí você vai ficar perto. Aí eu vou ficar perto porque eu sou protegida. Mas a Bíblia diz, vigie, sede manso como uma pomba e seja prudente como a serpente. Eu vejo máscara caindo do adversário, máscara de ruindade, preparações de adversário contra a tua história. Deus vai revelar. Tem uma máscara que vai cair. Tem uma máscara que Deus, aleluia, vai arrancar assim a máscara de alguém. Porque eu sei que tem pessoas aqui, ó, que você já conviveu ou convive, ou até está convivendo com uma pessoa assim, venenosa. E você diz assim, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Porque eu já fiquei na dúvida, viu, irmão? E foi necessário muita oração. Necessário muita oração, orar muito, confiar muito no Senhor, para Deus revelar. E Deus, ó, mostrou. Deus, ele disse assim, filha, eu vou te dar um teste, como eu dei. Esse teste é a Davi. Eu dei um teste para Davi, para ele saber da intenção verdadeira. Se ele estava com dúvida que aquele Saul queria o mal dele, agora ele vai saber verdadeiramente. Quando Davi cortou aqui o mantinho dele, que disse, Deus colocou a tua vida na minha mão, e eu não fiz nada contra você. Aí ele disse assim, vou parar de perseguir. Vou parar de desejar o mal. Eita, se Davi, irmão de Deus, minha irmã de Deus, se Davi, ele tinha dúvidas que Saul não queria maldade com ele, quando aconteceu aquela situação, eita, a dúvida acabou. A dúvida acabou. Naquele momento a dúvida acabou, já era, acabou. Se eu tinha dúvida de voltar para a casa de Saul, se eu tinha dúvida de voltar a ter laços com Saul, agora eu não vou ter mais não. Deus que me livre desse mal. Quem é que vai ficar, irmão? Só uma pessoa que não tem uma sã consciência. Só quando você não sabe da situação. Como muitas das vezes, Davi chegava dentro do cenário e ficava tocando a harpa, ficava louvando. Ficava ali, eita, para que aquele espírito maligno saísse da vida dele, fazendo ali a bondade. Mas não tinha reciprocidade. Irmão, e aonde não tem reciprocidade, sabe de uma coisa? Onde você chegar que você não é honrada, que você não é exaltada, ó, bata a planta dos seus pés e não vá mais para esse lugar. Mas a gente tem que perdoar, irmão, e perdão é necessário para nossas vidas. E você não está dizendo que perdoar, não. Mas o perdão não significa que você tem que estar encoloiado, que você tem que estar juntinho, achando que é o melhor amigo, porque não é melhor amigo, não. Uma pessoa que não gosta de você, ela a qualquer momento, ela pode até dar de bozinho, porque às vezes tem gente que é bipolar, irmão. Tem gente que é bipolar, doido de pedra, sangue de Jesus tem o poder, sei por que eu estou falando isso. Mas tem gente que tem dupla personalidade. Já viu pessoas assim? Uma hora tá rindo, outra hora tá chorando, outra hora quer te esganar. Aí tu vai ficar perto. Se Deus tá dizendo assim, seja prudente, tenha cuidado, vigia tu na terra, filha. Tu vigia. Não vai ficar pertinho, não, dando legalidade, não. Quando tu não sabia, era uma coisa. Mas agora que tu sabe, agora tu tá sabendo, Davi. O que é que tu vai fazer? Tu vai ficar perto de uma pessoa assim, que a qualquer momento vai pegar no teu pescoço, vai acabar com a tua história, com a tua vida, com a tua casa, com tudo?
Ou tu vai, eita, correr. Ou tu vai, eita, vigiar. Tu tem essa opção. Que Deus conhece. E Deus conhecendo tanto o coração de Davi. E quando ele disse ali, que teve a oportunidade de fazer o mal e não fez, Saul ficou, aleluia, sem ter o que falar, sem ter o que fazer. E tem gente que nessa noite vai ficar sem ter o que falar, sem ter o que fazer, por causa de quê? Por causa, aleluia, da tua fidelidade com Deus. Davi, ele tinha fidelidade com Deus. Errou, muitas das vezes. Mas das vezes que ele errou, ele se prostrou diante de Deus, pediu perdão a Deus e outra, não voltou a cometer mais aquele mal. E ele foi reconhecido como um homem segundo a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que o remorso foi tão grande na vida de Saul, que ele pediu para o seu servo ali, um dos soldados do seu exército, o matar, fio da espada, e o soldado não quis, ficou amedrontado, não matou de jeito nenhum. Ele pegou a espada assim, encravou assim no chão e se debruçou diante da espada. Ele mesmo se matou de tanto, aleluia, remorso que ele teve. E remorso, irmão, é uma coisa muito complicada. Sabe por que é complicada? Porque a pessoa não se perdoa, a pessoa não quer se endireitar. Tem gente que é assim, não libera perdão. Tem pessoas que é assim, não se conserta. Ele podia ter a atitude de se consertar, dizer, eu não vou fazer mais isso. Voltar, cuidar do seu palácio, cuidar de tudo aquilo que Deus mudar, viver uma nova vida. Mas o camarada estava tão desbandeado no meio da terra. O camarada estava sem, irmão. Sem fidelidade, sem temor a Deus. E tem gente que está desse jeito. E a gente tem que ter muito cuidado. Em orar, dizer assim, Senhor, cega os olhos dos meus inimigos. Não é para o inimigo ficar cego sem a bola do olho, não. É para que Deus, aleluia, venha tirar, sabe o que? O foco do adversário de você, da sua casa, da sua... Você diz assim, meu Deus, mas nunca Satanás nenhum vai tocar na minha casa. Vai ter prioridade na minha empresa, no meu local de trabalho. Chegou para fazer ruaça. Chegou para trazer intriga com o teu patrão, com a tua sociedade, com teus amigos. Pessoas que não têm temor a Deus é desse jeito, irmão. Faz bagunça, faz arruaça, faz contenda, cria laço de contenda, cria fofoca, cria inveja. Cuidado, igreja viva do Senhor. Desperta tu que dorme. A gente tem que se despertar. Que eles têm olhos e não enxerguem. Saul tinha a bola do olho, mas não estava mais enxergando Davi. Saul tinha ouvido, mas não estava escutando mais. Eita Deus. Tinha a boca, mas não estava nem falando mais. Tá do remorso que ficou. E Davi, ó, Deus conhecia tanto o coração dele, que teve um dia que ele disse, tô me lembrando. Tô me lembrando que eu fiz uma aliança e agora eu quero perguntar, porque agora eu tô bem. Ó, irmão, uma pessoa que é de Deus é assim. Quer saber como é uma pessoa de Deus? Ela é fiel no pouco, ela é fiel no muito, porque eu já conheci pessoas, viu? Vou contar um mistério. Eu já conheci pessoas que era ruim no pouco e era ruim no muito. Você conhece esse tipo de pessoa? Ruim no pouco e ruim no... Irmão, quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é ruim no pouco, ela vai ser ruim no muito também. Só que tem gente que se esquece que Deus dá e Deus tira. Deus, ele dá, irmão. Mas Deus também, ele tira. Não é que Deus quer a maldade, não. É porque Deus está vendo a intenção do coração da pessoa. Coração ruim. Coração maligno. Só que Deus sabia tanto quem era Davi, que quando foi um dia, Davi disse, eita, será que existe alguém da casa de Saul, na qual eu possa trazer bondade, uma benevolência, por amor a Jonatas? E a Bíblia vai dizer que havia um servo da casa de Saul, cujo nome dele era Ziba. E chamaram a presença de Davi, disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus?
Então disse Ziba ao rei, ainda o filho de Jonatas, aleijado dos pés. E disse, onde é que ele está? E Ziba disse ao rei, eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Aquele Ziba também era uma serpentinha, né? Era uma víbora. Porque ele poderia ter dito assim, eita, existe Mefibosete. Uma benção, né? Filho do Jonathan, seu amigo. Certamente ele sabia da situação. Sabia que Saul não gostava de Davi, queria matar Davi, mas Jonathan foi lá e disse, meu pai não gosta de você, quer matar você. Aí ele foi ali com aquela língua dele também de serpente. Eita Deus, para dizer assim, ó. Tem um Mefibosete. Tem um filho do Jonathan, o teu parceiro, o teu amigo. Mas eu vou te falar, eu vou te dizer, Davi. É aleijado. Mora em Lodebar. E ele disse aquilo, irmão, na má intenção. Porque tem gente que é desse jeito, tem uma má intenção. Ele falou daquele jeito. Ele contou das debilidades. Ele contou das fraquezas. Sabe? Porque ele tinha ali um veneninho nele, uma invejazinha no couro dele. Aí ele disse, existe Mefibosete, mas ele é aleijado. Ele falou ali da necessidade dele, do probleminha que ele tinha, da dificuldade que ele tinha. Por quê? Porque ele sabia que não se poderia entrar manco, aleijado, coxo, ninguém com dificuldade dentro do palácio. E tem gente que é assim, viu? Tem gente que, aleluia, está chamando você pela dificuldade que você passa. Ei, tem gente que está falando de você pela debilidade que você tem para atrapalhar da bênção de Deus. Só que o Senhor me trouxe aqui para dizer, ninguém vai atrapalhar da vitória chegar. E eu quero que você declare aqui, ninguém vai atrapalhar da bênção de Deus chegar na minha vida. Lá e achui canta decorrer lá manalabrachaia. Ninguém pode atrapalhar. Deus está dizendo, ninguém. E quem tentar atrapalhar vai ter que ver a tua vitória. Vai ter até que te servir com a bandeja. Oh, meu Deus, tu és bom. A Bíblia vai dizer que ele começou a contar da debilidade dele, porque ele sabia a intenção do coração do ser humano é triste. A intenção dele é que Davi, aleluia, Davi voltasse atrás. Sabia que tem intenção de pessoas e tá até perto, conhece da tua história, sabe que tu estás passando pelo um estreito, sabe que tu tá passando pelo imprensado, e a intenção da pessoa é que você não receba a bênção. Tem gente que é assim, irmão, língua maligna, venenada, mas Deus está tirando as serpentes, viu, na tua história. Deus está expulsando, expelindo as serpentes que estão dentro do deserto aí para te atrapalhar. Deus, ele tira a serpente. Deus, ele taca fogo nas serpentes que tem se levantado contra a tua história. A palavra de Deus vai dizer que ele começou a falar ali das debilidades. E o rei ali, mas eu quero que chame. Eu vou honrar. Eu vou abençoar. Eu vou ter que entregar a benevolência de Deus na vida dele. Mas ele está em Lodebar por quê? Porque ele falou do lugar. Ele poderia ter ficado calado. Mas ele queria atrapalhar aquela pedra de tropeço, né? Tem umas pedras de tropeço que fica querendo atrapalhar da minha da tua vitória. Sabia que tem gente aí querendo fechar a porta na tua vida? Tem gente que está achando que está com a chave na mão. Mas o Senhor está dizendo, quem está com a chave da tua vitória sou eu, Senhor. É Deus quem está com a chave da tua vitória. Declara aqui, é o meu Deus que está com a chave da minha vitória. Sabe por que ele disse aquilo? Porque ele sabia que as carruagens do rei não poderiam entrar em Lodebar. Lodebar nunca tinha tido visita de carruagem de rei nenhum. E ele disse aquilo para que Davi não fosse o primeiro a entrar dentro da Lodebar. Tem gente que assim quer impedir. Por quê? Porque nunca entrou. Nunca entrou a carruagem dentro daquele condomínio. Nunca entrou a carruagem dentro daquele bairro. E é. Por quê? Porque é um bairro esquecido. Ninguém se lembra daquele bairro. Quem está ali é esquecido, é solitário, é sozinho.
presta para nada mais não. Só que o rei era um homem temente ao Senhor. E tem pessoas na terra, irmão. Eu sei que tem pessoas ruins, mas tem também pessoas que alegria que confiam em Deus. Tem pessoas com coração bom, quebrantado. Tem, eu creio, irmão. Eu sei que o mundo tá meio com a pá virada, né? O mundo tá meio com a pá virada. Tem mais gente ruim do que boa, mas existe, irmão. Existem os verdadeiros adoradores. Existe ainda os 7.000 que não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Larabre canta, decorre, labra, manaia. Tem gente que não se dobra de jeito nenhum. O sangue pode dar na canela, mas ela tá ali. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Eu morro, mas Deus é comigo. E Davi era um desses. Não quero saber não. Eu não quero saber, não, que ele é aleijado. Quero saber dessa história. Eu quero saber se existe alguém na casa de Saul. Existe, mas ele mora em Lodebar. Não. Eu não quero saber, não. Eu não quero saber, não, se ele é aleijado. Eu não quero saber, não, se ele... Eita, Deus. Se ele tá em Lodebar. Eu não quero saber disso, não. Eu só quero saber. A minha pergunta foi... Olha a minha pergunta, Ziba. Olha a minha pergunta, língua enganadora aí. Ô venenoso, venenosa. A pergunta vai ser, viu? A pergunta vai ser. Existe ainda alguém da casa de Saul na qual eu possa trazer benevolência? Na qual eu possa trazer bondade? A pergunta é, tem negócio em saber, aonde é que, se Davi tivesse perguntado, irmão, onde é que mora? Como é que ele tá? Será que ele tá com o braço? Será que toca a perna? Será que ele tá com a bola do olho? Será que ele tá com o cabelo? Será que tá careca? A pergunta foi uma, o outro já estava respondendo além da conta. Mas, ó, a intenção do coração era outra, viu? E tem gente que é desse jeito. A intenção... Tem aquele tipo de pessoa que você pergunta um negócio e a pessoa fala um monte de complicação da vida da outra. Qual a intenção da pessoa? Não ajuda. Então não atrapalhe. Mas, irmão, Deus, ele é tão grande, tão poderoso. Deus, ele é tão poderoso, irmã Nadinha Lopes. Deus é tão poderoso, filha, na tua vida, que pode se levantar aí, pode falar mal de você, da sua casa, da sua família, pode falar mal de uma dificuldade que você tenha, mas o Senhor manda dizer, a vitória vai chegar, a bênção vai chegar na palma das tuas mãos. Tudo que te pertence vai chegar, vai retornar para nas tuas mãos. Heranças antigas passadas vai chegar na palma das tuas mãos. Deus está dizendo que vai ter assinatura de vitória na vida de pessoas aqui. Tem promessas antigas. Promessas antigas, esperadas, desejadas, tão sonhadas. Está chegando uma novidade. Eu estou sentindo. Tem um louvor da Sara que diz que está chegando. Alagoana, viu? Uma novidade pra tua vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada. Está chegando uma novidade. Uma novidade. Tu crê que tá chegando? Eu creio. Eu creio que está chegando na tua vida uma novidade no decorrer da manaia, labrachura da manaia. E essa novidade que vai chegar vai alegrar o teu coração. E essa bênção que está por chegar na tua vida, levanta a tua mão para o alto, porque o que vai acontecer na tua vida, dentro da tua casa, vai ser um sobrenatural de Deus. A pergunta foi, existe alguém ainda da casa de Saul na qual eu possa trazer benevolência, bondade? Ele teve que responder, e ainda de ter que responder, ainda teve que ir chamar, ainda teve que ir com a carruagem, ainda teve que buscar, ainda teve que trazer, ainda teve que, aleluia, apontar e entregar todas as terras que o pai, que o avô deixou para a palma das mãos de Mefibosete.
E ouve ainda ali. E ouve ainda ali. E vai haver na tua vida também uma restituição. Houve naquele cenário uma retribuição, uma restituição, uma dupla honra. Deus, ele honrou na terra da tribulação. E Deus, ele fala para pessoas nessa noite: eu vou te honrar na terra do abandono. Lá Yeshua canta. Eita Deus, tu és fogo, tu és poder. Na terra. Eu vou honrar o meu povo na terra da humilhação. Eu ouço o clamor do meu povo, eu ouço o pedido do meu povo, a falcatrua, a bandidagem que estão fazendo com a terra. Aleluia, vai ter gente tendo particular, porque ainda existe, aleluia, os quebrantados de coração. Ainda existem os verdadeiros adoradores. Eu sinto Deus nessa live. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Irmão, é fácil olhar para a aparência do outro e julgar. Era fácil. Ah, eu sei de Mefibosete, vi ele no chão se arrastando. Eu vi ele dentro falando, eu tô sabendo. É fácil. É muito fácil. Mas ali tem pessoas que não sabem da intenção. Tem pessoas que não sabem do sacrifício. Tem pessoas que não sabem, oh glória, da união que se teve, do acordo que se teve. Eita, tem um acordo do passado. Tem um acordo, filha, do passado. Tem uma aliança passada. E essa aliança, o inferno fez de tudo para quebrar. Meu Deus do céu. Eu não sei para quem é isso. Mas tem uma aliança passada dos teus entes familiares. E essa aliança, olha, essa aliança não foi quebrada. Satanás, ele queria quebrar. Eu vejo o martelo querendo quebrar assim uma aliança. Mas o meu Deus, nessa noite, ele diz, eu desfaço, oh glória, eu desfaço a trama. Eu desfaço a investida que tentaram para quebrar essa aliança. Quebrou não, inferno. Quebrou não, Ziba. Quebrou não, Saul. Quebrou não, levante de exército. Falido de adversário. Irmão, porque o exército de adversário é falido. O exército de inimigo é falido. Não quebrou. Fortaleceu ainda mais. Eita. Fortaleceu porque mesmo diante de tanto tempo, Davi se lembrou. E ele disse, vou entregar essa benevolência. Por amor a Jonathan, vou entregar a benevolência. E o Senhor está dizendo assim, vou colocar na palma das tuas mãos, filho, uma herança. Tu assinarás, aleluia, com a tua assinatura no cartório. E tu entenderás que tu não foi rejeitada coisa nenhuma. Tu pode ter sido abandonada, rejeitada. As complicações dessa terra podem ter, aleluia, te afastado um pouco da realidade, da situação. Mas eu sou Deus que restituo. Eu sou Deus que retribuo, conforme uma boa medida vai chegar na palma das tuas mãos, uma recompensa grandiosa. Oh, glória! Uma recompensa grandiosa. Se prepara, igreja, aí, ó. Se prepara, ó, igreja viva do Senhor. Aqueles que não se postam. Aqueles que estão, ainda que sem forças. Aqueles que estão, aleluia, padecendo, sofrendo. Eu sou o pai dos órfãos. Eu sou o pai das viúvas. Eu sou, aleluia, aquele, aleluia, que começou a grande obra na tua história. Irmão, quem começou a obra na minha, na tua vida é fiel para terminar. E no seu tempo e na sua hora tudo se cumprirá. Deus está dizendo, eu vou cumprir das bênçãos que eu te prometi, pois a promessa, ela está de pé. Eita, Deus grande, Deus é grande e poderoso, igreja. Declara aqui com fé, irmão, declara em nome de Jesus. Meu Deus é grande,
poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que tu pensas, daquilo que tu pediu. Eita, você tá entendendo aí? Deus faz, irmão. Deus faz infinitamente mais. Daquilo que tu pediste, daquilo que tu pensaste, viu, irmã Janaína, irmã Marúcia? Deus fala para você nessa noite, eu vou fazer na tua vida. E o que eu vou fazer na tua vida vai ser infinitamente mais daquilo que você pediu, daquilo que você pensou, porque os meus caminhos são maiores que os teus, os meus projetos são melhores que os teus. Deus está dizendo para pessoas aqui, o decreto é meu, tudo é meu. O inimigo é que quer tomar. O inimigo é que quer ficar com aquilo que te pertence. Mas os céus me trouxe até aqui para dizer o que é teu não vai ficar na palma da mão do adversário. A promessa de Deus vai se cumprir na tua história. A bênção vai chegar, o projeto já está garantido. A promessa está de pé, não está caída. Eu sei que foi levante, eu sei que foi tempestade. Deus viu que foi maremoto, mas o Senhor é Deus do maremoto. Deus é dono das tempestades, é dono dos ventos. E ele sabe a medida, a intenção, a força, oh glória, que ele permite. Irmão, tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. E às vezes Deus permite uma situação se complicar nas nossas vidas, para que mais tarde as coisas se esclareçam. Tu não entendes agora o que tu passas, mas lá na frente tu vai entender. Teu futuro está garantido. Irmão, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer nessa semana na tua vida? Vai ser tão poderoso. Olha, tem algumas pessoas aqui que o que vai acontecer contigo nessa semana, ainda nesse mês, vai ser tão poderoso, vai ser tão extraordinário, que vai ter pessoas, aleluia, que vai ficar assim, ó, sem entender. A bola do olho vai virar. O juízo vai virar, vai se revirar na cama para lá e para cá e ficar perguntando como foi. Como foi? Vai perguntar pro povo. Os curiosos, irmão, principalmente curioso. Principalmente invejoso, principalmente fofoqueiro. Vai estar aquela reunião de fofoqueiro, invejoso, curioso. Eita, Deus de glória. Que se tem uma turma que se combina, se tem uma turminha que se combina, é curioso, invejoso, é gente que gosta de fofoca, gosta de falar mal da vida dos outros. Ziba estava nesse balaio de gato, como diz a história, né? Estava nesse balaio de gato, mas ele mesmo foi usado para entregar a vitória. Todos os dias, Mefibosete, foi o decreto do rei, viu? O decreto do rei foi, ele vai comer aonde? No quintal, na despensa, não. Ele vai comer na mesa do rei. E é na mesa principal, porque no palácio tem muita mesa. No palácio tem muita mesa, oh glória. A irmã aqui, a irmã Ana Priscila, Deus abençoe, minha querida, sua semente, viu? Deus te faça prosperar por 1000 vezes mais, viu, minha amada? Você venha prosseguir, avançar, crescer, um crescimento, aleluia, além das tuas expectativas, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus vai fazer até o teu inimigo te honrar, te abençoar. Teve que todos os dias, Mefibosete, tu tá lembrado que tu tem que sentar na mesa do rei? Mefibosete, tu tá lembrado que hoje tu vai receber aquela escritura daquela terra? Que hoje que tu vai receber aquela casa, aquele apartamento, Mefibosete, aquele carro, aquela moto que estava, meu Deus, que estava enterrada, que estava longe, que estava trancada. Deus desatou os nó, Deus desatou os laços, as correntes foram quebradas. E tu obtivestes, Mefibosete, aleluia, tudo aquilo que tu tinha perdido voltou. Voltou, viu?
Voltou e o mesmo Zibinha, os exibidinhos do Zibinha. Teve que anunciar, o mesmo que chamou de aleijado, mesmo que chamou, aleluia, ele disse esquecido na Lodebar. Agora estava ali, ó, lembrando a Mefibosete que ele tinha que se sentar na mesa. E tem um mistério na mesa, porque quem está na mesa se iguala, viu? Quem está sentado na mesa fica igualzinho. Ninguém sabia do defeito de Mefibosete. Quando chegava as visitas, quando se tinha as festas, estava lá. Não estava sentado no chão, não. Não estava sentado lá no, aleluia, lá nas áreas, lá no, eita, lá nas garagens, não. Estava sentado na mesa do rei, honrado pelo rei. E assim vai ser você. Ei, é você mesmo que está aqui. Assim vai ser você nesse lugar. Você vai ser honrada. Vai se sentar na mesa do rei. E se tem algum defeito por alguma causa, aleluia, alguma situação na tua vida, ninguém vai saber, filha. Porque o Senhor, aleluia, vou te colocar sentada na mesa do rei. Ninguém via aquela dificuldade de Mefibosete. Sabe o que é que Deus está falando para alguém? Ninguém vai saber, ninguém vai ver as tuas dificuldades. Ninguém vai ter ali mais memória para falar mal de você. Quando souber da grandiosidade de Deus. Quando saber que Deus ele mudou, aleluia, o teu cenário. Quando souber que Deus, aleluia, restituiu, abençoou. Todos os dias, o Zibinha estava lá com a bandeja servindo Mefibosete. E muita gente certamente dizendo, quem diria, hein? Quem diria? E eu vejo gente olhando para pessoas aqui dizendo, quem diria? Quem diria que ia estar assim tão abençoada? Que ia estar com a casa abençoada, filha abençoada, vai ser assim. Irmão, vai ser assim, em nome de Jesus. Filhos abençoados, casa abençoada, casamento abençoado, tu vai ser tão honrada de ter esse cenário. Deus está falando para alguém, eu vou te honrar dentro dessa terra. Larabre canta, larabre chure canta. Eu vou honrar a minha serva. A carruagem vai buscar. Vai lá, Zibinha, buscar. Traz. E todos os dias tu se lembra. Tu vai ter memória para tu se lembrar que todos os dias tu vai ter que honrar, tu vai ter que abençoar esse Mefibosete, que um dia tu chamou ele de aleijado dos pés, que um dia tu chamou ele de esquecido, nunca mais vão te chamar de desamparada. Você vai se assentar, tem uma música da Damares que diz, na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que foi convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada, é assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Ou tu estás pensando que Deus se esqueceu? Ou você tá, irmão, eu tô sentindo a atmosfera tão tremenda aqui. Eita, Deus grande. Ou tu estás pensando que Deus tem memória fraca, memória curta, para se esquecer das coisas. Satanás, ele estava querendo isso. O inimigo estava querendo isso na tua história e na tua vida. Querendo que fosse esquecido tudo aquilo que Deus te prometeu. Mas assim te diz o Senhor, a promessa está de pé. Aleluia, a vitória está chegando. Teve que entender. Deus, ele transformou todo o choro em alegria. As terras que estavam perdidas. A situação que ele estava passando.
O lugar de constrangimento, o lugar de humilhação, eita, foi transformado para um cenário de vitória. E deixa eu dizer, esse lugar de constrangimento que tu tá passando, esse cenário de dor, de choro, eu vou transformar. E tu entenderás todo o processo que tu passou. Tu vai entender de todo esse processo que tu passou. É para que Deus, aleluia, viesse, aleluia, concluir a obra. Deus vai concluir a obra. Declara aqui nos comentários, Deus vai concluir a obra que Ele iniciou na tua história. O desbloqueio, o destravar de Deus vai acontecer. E os teus inimigos vão ter que entender de uma vez por todas. A língua venenosa, a cobra venenosa vai ter que entender que não se pode atrapalhar a vida de mulher e de homem de Deus. Eu quero orar por você. Se aceita essa oração, vamos orar em nome de Jesus. Vou me colocar aqui de joelho. E eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Ô, glória, que se encontra aqui abatido, sofrido. É tanta luta, Jeová, é tanta prova. Tantos obstáculos, Jeová. Mas o Senhor está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Levanta sua mão se você puder assim, ó. Feche seus olhos. E oremos ao Senhor. Poderoso és tu, ó Pai. Grandioso, adorado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha nos diminuir, quem venha crescer seja a tua glória, Pai, seja o teu poder. Ó Deus, Deus de vitória, Deus de restituição, Pai. Eu profetizo na autoridade do poder do sangue do Cordeiro, Senhor. Abençoa a tua serva nessa noite. Levanta aqueles que estão caídos. Levanta os necessitados. Levanta os oprimidos, Pai, e os sobrecarregados. Senhor, dá com fartura, abundância, meu Pai. Restitui, Senhor, tudo aquilo que foi perdido, tu tem visto. O Senhor sabe, meu Pai, das lutas e das batalhas que a tua serva tem enfrentado. Tu tem visto, Senhor, o laço do passarinheiro, as pragas, as pestes. Meu Pai, tu tem visto a tormenta do coração da tua serva, as batalhas. Meu Deus, pessoas que essa pessoa nunca pensou que ia se levantar contra a vida dela. Nunca pensou, meu Pai, que essa pessoa fosse fazer essa atrocidade. Meu Deus, mas eu creio que uma reviravolta vai acontecer. Eu creio que, aleluia, ainda vão chamar essa pessoa, oh glória. Vão chamar ela, aleluia, de joia preciosa, exaltada pelos céus. Meu Deus. Pai, levanta, protege, guia, fortalece o teu povo. Dá poder, Senhor, eu te peço, poder de filho, para ela pisar na cabeça dessa serpente, na cabeça do escorpião. Que nenhum mal suceda, que praga alguma venha chegar na sua casa, na sua tenda. Pai abençoador, tá a cabeça até a planta dos pés. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, toda malignidade, todo mal, Pai, toda interferência de Satanás, toda a caixa de demônio que tem se levantado, meu Pai, contra esta vida, contra esta casa, contra a vida daquele filho, Senhor, meu Pai, desprende aquele coração, quebranta, Jeová, aquele coração, meu Pai, endurecido, quebra, Jeová. Queima, Jeová, em nome de Jesus, toda maldade, Pai. Toda maldade, meu Pai, liberada, proferida, toda arrumadinho, meu Deus. Todas as más conversações, Pai, venha ser rompida, venha ser quebrada, Senhor. Eu creio, meu Deus, em nome de Jesus, que é o Senhor que dará a última sentença, que é o Senhor que dará a última palavra, meu Pai. Exalta, meu Pai, aleluia, o abatido, o pequeno, o menor da casa, meu Pai. Aleluia, abata o soberbo, abata o orgulhoso, meu Pai. Quebranta o coração, que ele venha descer na olaria, Pai. Aquele homem, aquela mulher soberba. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que os inimigos venham ter olhos e não enxerguem, que eles venham ter ouvidos e não ouçam, que eles venham ter boca, mas não falem, meu Pai. Sei pelo teu céu, meu Pai, que haja uma justiça mediante as mentiras do adversário, mediante, meu Pai, os venenos dos adversários, que nunca mais essa pessoa, teu servo, tua serva, venha ser chamada desamparada. Ampara eles agora, Pai. Ampara, Jeová, essas pessoas que estão aqui no esconderijo do Altíssimo, meu Pai. A sombra do Deus onipotente, onipresente, onisciente, Pai. Que essa pessoa venha descansar.
que ela venha ter um sono reparador, um sono tranquilo, de plena paz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, livra ela, meu Pai, do homem sanguinário, das balas perdidas, do acidente, meu Pai. Acidente de moto seja repreendido agora. Acidente de carro venha ser repreendido, do caminhão, do ônibus, ó Senhor, do avião. Meu Deus, acidente até no trem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, protege o teu povo. Meu Pai, ela na navegação, no navio, meu Pai, na jangada, jet ski. Oh, Deus maravilhoso, Pai, livra o teu povo, meu Pai. Meu Deus, queime no nome de Jesus tudo aquilo que tem sido feito, meu Pai, nos escondidos, obra de feitiço, obra de umbanda, sei lá que banda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nenhuma ferramenta preparada prevaleça. Protege, Senhor, desce com anjo, Pai. Ordena, Senhor, eu te peço, os anjos de guerra com a espada desembanhada nos 4 cantos dessa casa, nos 4 cantos desse apartamento, desse condomínio, da empresa, do local de trabalho, Pai. Aonde quer que a tua serva esteja, meu Pai. Meu Pai, abre dos olhos, meu Pai, do teu servo. Abre o olho, meu Pai, ali dessa irmã, desse filho, desse pai, dessa mãe, do avô, tataravô. Meu Deus, abre dos olhos, Pai, que essa pessoa venha se render. Ali, existe uma promessa, Paizinho, na vida dessa pessoa, que ela e a sua casa vai servir. E eu creio, meu Pai, que ela vai voltar aqui, aleluia, com as suas mãos cheias de feixes, com brada de alegria, jubilando, meu Deus, com as suas mãos cheias de feixe de trigo, com a sua mão, meu Pai, derramada no azeite, derramado, Senhor, aleluia, no suco de uva, meu Pai, porque o sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Fortalece agora. Aleluia, supra a necessidade, Senhor. Abre porta, Jeová Jireh, o teu não tem parede. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, e levanta o caído, levanta essa pessoa, que todo espírito de morte bate em retirada daquele hospital, daquela prisão, Senhor, quebra as algemas, quebra os grilhões, Senhor, profetiza, ó, vara de soltura, vara de, aleluia, abertura, Senhor, tudo aquilo que está travado, bloqueado na vida dessa pessoa, desfaz agora, meu Pai, toda investida, toda atrapalho, meu Pai, toda ferramenta naquela construção, Senhor. Obras de inveja, meu Pai. Atrocidade do inferno, Senhor. Arrumadinho, roda de escarnecedor, reuniões, Senhor, para atrapalhar aquela obra, Senhor. Tu sabes, meu Deus, seja repreendida agora. Abençoa aquele apartamento, abençoa, meu Pai, aquela casa, abençoa aquela família, os filhos, Pai, protege. Meu Deus, protege o meu lar, protege a minha casa, os meus filhos, meu casamento, protege a minha filha, meu genro, meu Pai, toda a minha família, Pai, debaixo da sombra das tuas asas, meu Pai. Vai queimando, Pai, em nome de Jesus, Senhor, todo espírito de contenda, de bagunça, de intriga, Senhor, em nome de Jesus, seja liberado perdão e que o Senhor, meu Pai, venha restituir, eu te peço. Restitui, Senhor, por 2 vezes mais tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi tirado da tua vida, da vida dessa pessoa, da casa dela, da família dela, meu Pai. Que haja uma restituição, que nunca mais ela seja chamada de desamparada. Em nome de Jesus, eu profetizo que o próximo testemunho vai ser o teu, para a glória, aleluia, desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso, desse Deus que tudo pode fazer. Aleluia, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele está fazendo e que você breve vai contar um grande testemunho. Aleluia, assim como eu tenho recebido muitos testemunhos, próximo vai ser o seu para a glória de Deus. Vai ser testemunho de portas abertas, de milagre, de cura, de bênção. Aleluia, milagres, aleluia, que você vai ficar assim, impactado, porque Deus, Ele faz assim. Deus, Ele faz infinitamente mais aquilo que a gente pede, que a gente pensa. Amém? Beijo seu coração, posso contar com as suas orações. Ore pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Estarei em oração pela sua vida. Deixa aqui o teu pedido de oração nos comentários. Compartilha, deixa o teu like, se inscreve no canal. Que Deus, Ele venha te abençoar grandemente, viu? Aleluia. Beijo no coração de cada um de vocês. Amo cada um de vocês, tá certo? Que Deus abençoe poderosamente. Aleluia. Ore pela vida da missionária. Aleluia, porque eu creio que tem coisa boa chegando sobre a nossa vida. Porque tanto ataque, né? Tanto levanta adversário. Mas os levantes já caiu por terra. Em nome de Jesus, fiquem na paz, viu? Deus os abençoe. E até mais, se assim for a permissão de Deus.